Olá pessoal, eu sou o professor Antônio, sou professor de matemática do terceiro ano e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Mesmo passando por essa pandemia, vamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. A semana passada eu até cheguei a postar uma atividade, mas aquilo era só para vocês se ambientarem com o aplicativo Aplixe do estado do Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque eu pedi que vocês escutassem o podcast e que na próxima aula, ou seja, na próxima oportunidade, eu explicaria o conteúdo e corrigiria as atividades que eu passei, né? Mas, como a proposta do Estado é que no mês de março e abril nós façamos uma revisão dos principais conteúdos que foram trabalhados no ano passado, eu vou sugerir a vocês que vocês acessem o aplicativo no segundo ano e assistam a aula 1 do segundo ano, primeiro bimestre. Tá? Então, mês de março, nós vamos estudar o primeiro e segundo bimestre, baseando-se no que o aplicativo, nos proporciona. E depois, a partir de maio, nós vamos entrar de cabeça no conteúdo do terceiro ano. Então, aquela atividade que eu passei para que vocês pudessem explorar, tanto o aplicativo quanto o Google Classroom, é justamente para a gente se ambientar com essa nova plataforma, esse novo método de ensino. Então, nós vamos sempre estar apoiados no material fornecido pelo aplicativo, tanto a apostila quanto os podcasts e os vídeos, consequentemente. E então, nós vamos desenvolver melhor os nossos estudos. O nosso horário de atendimento, ou seja, matemática, vai ter atendimento segundas e quartas, no horário da turma de vocês, Então, vocês vão pegar o horário da turma de vocês e naquele horário eu vou estar disponível para o aluno poder tirar suas dúvidas, acionar o professor, alguma coisa desse sentido, buscar material extra. É muito difícil produzir conteúdos, sendo que o Estado não está só nos forneceu o Google Classroom e o aplicativo. Mas a gente vai fazer um bom trabalho. A gente vai tentar superar essas barreiras. Então, vamos dar início ao a nossa aula inaugural. Então, aqui eu tenho o seguinte. Análise combinatória de princípio aditivo, multiplicativo e mais conteúdos que vão ser estudados, nós vamos estudar a partir de maio. Então a gente vai fazer agora uma revisão sobre logaritmos. Bom, o que eu vou sugerir a vocês? Escutem o podcast do segundo ano, tá? Aula 1, que trata justamente dos logaritmos, tá? Então, nesse caso, para que vocês tenham apoio, escutem o podcast do segundo ano, primeiro bimestre, aula 1. Tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Bom, logaritmo, ele foi desenvolvido por John Napier, que viveu em 1550 a 1617. Ele era um astrônomo, físico, matemático e teólogo. Ele gostava muito de estudar
esses cálculos avançados relacionados à astronomia. Só que naquela época não tinham, né, não existiam computadores nem calculadoras. Então, calcular, por exemplo, né, cálculos relacionados à física e à astronomia se tornava muito trabalhoso, né, porque eram cálculos que você tinha que calcular raiz cúbica de números decimais com casas até 7 casas decimais ou mais. Então, nesse ponto, ele começou a desenvolver um método para que pudesse facilitar esse cálculo. E ele inventou uma ferramenta muito eficiente que não é só utilizado na matemática, física e astronomia, e sim em geologia, biologia, né, economia. Então tem vários campos que utilizam, né, do logaritmo para poder facilitar os seus cálculos. Então vamos entender mais ou menos o que é um logaritmo. Bom, logaritmo, por definição, eu teria dois números reais, né, que aqui eu chamei de A e B, onde A eu chamo de base. Então a base não pode ser nula, ou seja, a base de um logaritmo é sempre diferente de zero. Agora, só é possível você calcular um logaritmo se, e somente se, a base do logaritmo elevado ao valor dele tem que ser igual ao número b. Tá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: assim como a divisão ela é a operação inversa da multiplicação, assim como a subtração é a inversa da adição, nós temos que o logaritmo é a operação inversa das exponenciais, das potências. Então, nesse caso, eu vou dizer que logaritmo de b na base A é igual a um valor x, se somente x, se a elevado a x é igual a b. Ou seja, a base do logaritmo A vai ser a base da potência que vai gerar o valor b. Vamos entender um pouquinho desses componentes do logaritmo. B é chamado de logaritmando, enquanto que A é chamado de base e x é o valor do logaritmo, né? Agora, tem uma observação. Todo logaritmo ele vai ser escrito na sua base. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, logaritmo de um número qualquer, vou botar aqui 15, na base 3. Então, eu já sei que o logaritmo do valor 15 na base 3 vai ser igual a x se e somente se 3 elevado a x é igual a 15. Então, isso é um logaritmo. Só que, às vezes, né, eu tenho logaritmos especiais, como o logaritmo neperiano, que é na base natural, e o logaritmo na base 10. Logaritmo na base 10, basta que você escreva logaritmo. Não precisa você escrever a base, você pode omitir a base desse logaritmo. Então, nesse caso, se eu tiver o logaritmo de x na base 10, basta eu escrever logaritmo de x. Então, toda vez que você encontrar esta notação aqui, você já sabe que a base desse logaritmo é 10. Ok? Então, vamos dar aqui, né, alguns exemplos. Então, eu quero determinar o valor de x nos seguintes logaritmos. Então, eu tenho o logaritmo de 8 na base 2 igual a x, logaritmo de x na base 4 igual a 2, e o logaritmo de 27 na base x igual a 3. Eu quero saber o valor desses logaritmos aí. Então, vamos lá. Pegando a teoria, eu sei o seguinte, que o 2, que é a base do logaritmo, vai ser a base da potência com expoente x. Então, 2 elevado a x
é igual a 8. Lá no primeiro ano, no final do primeiro ano, vocês estudaram o seguinte, que para eu resolver uma equação exponencial simples, as potências têm que ter bases iguais. Mas aqui eu tenho base 2 e aqui eu tenho base 8. Então, nesse caso, eu vou ter que pegar esse 8 e transformar numa potência de base 2. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 8 e vou fatorar. Então, vou fatorar por quem? Por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, cheguei no 1, terminei a fatoração. E aqui eu sei que 8 é igual a 2 elevado a 3. Porque aqui eu tenho 3 números 2, né? 3 bases 2. Então, agora eu vou reescrever o 8 como 2 elevado ao cubo. Então, aqui eu tenho 2 elevado a x, né? 2 elevado a x. Eita. 2 elevado a x. Deixa eu mudar aqui. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Então, agora, potências de bases iguais, potências iguais em bases iguais, então os expoentes também são iguais. Então, daqui eu tenho o seguinte, ó, cancela as bases e eu tenho x igual a 3. Certo? Então, logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Bom, vamos ver esse aqui. Esse aqui, ó, a base do logaritmo, que é 4, vai ser a base da potência cujo expoente é 2. Então, logaritmo de x na base 4 igual a 2 vai ser 4 elevado a 2, que é igual a x. Né? Lembra que agora x é logaritmando, tá? Então, aqui eu vou ter o seguinte, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, 16 é igual a x. Então, nesse caso aqui, x igual a 16. E vamos à última aqui. Ó, notem que agora é logaritmo de 27 na base x. Então, logaritmando é 27, a base é x. Então, a base do logaritmo vai ser a base da potência cujo expoente vai ser 3. Então, aqui vai ser x elevado a 3 é igual a 27. Ah, professor, agora não tem como eu passar 27 para a base x. Realmente não tem. Então, o que você vai fazer? Bom, como isso aqui é uma equação cúbica, né? O expoente é 3, eu posso extrair a raiz cúbica dos dois lados. Extraindo a raiz cúbica de x ao cubo, né? Então, aqui eu tenho raiz cúbica de x ao cubo. E aqui eu vou ter a raiz cúbica de 27. Então, agora eu tenho o seguinte, ó, raiz cúbica de um número elevado ao cubo, cancela-se a raiz e o expoente. Então, aqui só me sobrou x. E agora 27. Bom, se eu não sei, né, não sei o valor do cubo, né, que vai gerar o 27, a gente pode tentar fatorar o 27. Vamos tentar fatorar ele. Bom, 27 não dá por 2, mas dá por 3. Então, vamos pegar o 3 aqui. 27 dividido por 3 dá 9. Ainda dá por 3, que dá 3. Ainda dá por 3, que vai dar 1. Então, 27 é 3 ao cubo. Então, ao invés de escrever raiz cúbica de 27, eu vou escrever raiz cúbica de 3 ao cubo. E agora, ó, cancela o expoente com a raiz. Então, x é igual a 3. Muitos podem se perguntar, professor, não era para botar um mais ou menos raiz cúbica de 27? Não. Você só vai colocar mais ou menos se o índice, né, se o expoente da potência for par. Se ela for ímpar, não. Vai ser justamente a raiz que você está calculando. Bom,
para que o vídeo não fique pesado, né, com bastante tempo, e isso possa comprometer, né, no caso, com o peso que ele pode gerar no site, eu vou encerrar por aqui. E na quarta-feira a gente continua com a exposição desse conteúdo. Ok? A gente vai trabalhar um pouco as propriedades, né, e algumas outras formas de se desenvolver as equações exponenciais, para no final terminar lá com uma função logaritmo. Ok? Qualquer coisa eu estou disponível, acione dentro do horário da aula de vocês, né, que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Tá? E com relação à atividade da aula passada, que foi uma atividade para vocês se ambientarem com o aplicativo, eu vou retornar esse assunto em maio. Mas quem quiser tirar dúvidas ou perguntar sobre a atividade, fique à vontade. Tudo bem? Então, um grande abraço. Até a próxima.